Muito bem, estamos de volta. Agora o call é para valer. Então, Alexandre, eu estava explicando, né, algumas coisas. Pedia desculpas que ontem ficaram 5 ativos de fora, com atrapalhação minha. Não sei se foi um dos seus. Tractebel, Eletrobras 3, Embraer, Oi, ON e Vivo. Se for, já peço desculpas. Vou tentar melhorar. É uma questão de organização, né? O cara tem que fazer tudo aqui. Enfim, vamos lá. Já perdemos alguns minutos preciosos. Vamos passar em revista o mercado. Vamos para a abertura, né? Abriu de lado, mas abriu de lado, de ladinho, com a seguinte perspectiva, que aqui estava o fechamento de ontem, né? Primeiro vamos ver aqui no diário, olha ali, ó, bem no squeeze, né? Entre a LTB e o suporte, que eu já vou mais ou menos chamando de suporte magno, porque se perder esse suporte aqui de uma ampla área lateralizada, olha que bobagem que eu estou fazendo. Valeu, Celso, desculpa aí, tá, desculpa, não vai acontecer de novo, prometo, tá, não vai acontecer de novo, desculpa. Enfim, vamos lá. Estava dizendo que o índice ontem fechou aqui, né, no squeeze entre a LTB e o suporte, que eu já vou chamando de suporte magno, porque perder esse suporte aqui fica complicado. É um suporte que tem quase 2 meses de duração, com bastante volatilidade, muita posição trocou de mão, muita opinião vem sendo combatida aqui, e não é a opinião da sardinhada, tá? Que fique bem explícito. É a opinião do tubarão, do cachorro grande. Por mais que o volume não esteja muito condizente, né? A gente não tem visto volumes muito grandes de negociação, ainda assim quem costuma operar é tubarão, tá? Sardinha não faz volume, sardinha não faz 5 bi, 5 bi por dia, tá? Então ainda assim é tubarão. Então tem que ter cuidado com que aqui a gente chama de squeeze, né? Ele vai sendo aqui, ó, vai ficando prensado, e uma hora vem para cá ou vem para lá, tá? Também cuidado com uma eventual escorregada para baixo. Como tem sido hábito nesses 2 meses, a escorregada para baixo costuma propiciar retornos para cima, sinal de que o comprador está aparecendo, né? Mas talvez, aí é que tá, eu vou esperar que apareça, mas eventualmente ele pode não aparecer. Esse é o sinal perigoso, mas eu não vou conseguir identificar isso num primeiro momento, é o que eu estou imaginando, então eu tenho que ter cuidado. Para cima até eu tenho certa folga, então eu não vou me surpreender se escapar para cima. Agora, no presente momento, tomando 55.200 pontos como nossa referência, o mercado ainda tem predomínio do vendido, está na mão do vendido. É quem tem margem para ainda fazer frente, tá? É o vendido. Deixa eu botar aqui o dólar Q. Nós temos uma situação no dólar que já começa, o dólar ainda é vendido, assim como o índice futuro, o dólar ainda é vendido, e o contrato atual é o dólar Q. Então já está operando abaixo aqui do nosso range, tá? Praticamente, bom, no limite inferior do range, tá? Perder isso aqui fica complicado. Agora, o sinal mais interessante vem do dólar U, que é o contrato setembro, o que vai passar a ter liquidez plena a partir de 31 de julho, tá? Ele está no ponto, justamente no ponto de inflexão, mais ou menos entre 2,02 e 2,03. Ou seja, está exatamente o dólar U, que ainda não tem muita liquidez, está exatamente num patamar que é um divisor de águas. Se escorregar mais para baixo, o vendido começa a dominar a perspectiva para o dólar setembro também, tá? No dólar agosto, que é esse que está aí na tela, é o dólar Q12, Quebec, né? Q de Quebec. O vendido ainda está no domínio da situação, da mesma forma como o índice futuro, né? Deixa eu botar o IBOV aqui,
Eu não tenho índice futuro aqui nessa plataforma, tenho só o Ibov. Por mais que tenha aqui um suporte, tá? Fundo triplo praticamente, com um pequeno viés. Ó, aqui eu tinha um viés de queda e aqui eu já. Olha que interessante a simetria, ó. Um viés de alta. Meio que fazendo o famoso diamante, um diamante largo, ó. Interessante isso aqui, hein? Interessante ficar vendo o desenvolvimento disso aqui no médio prazo. Por mais que eu tenha uma perspectiva aqui melhorzinha, eu posso imaginar melhorzinha, o jogo ainda está na mão do vendido, tá? Cuidado. Que podemos ter uma volatilidade perto dos 55 mil pontos, que seria mais ou menos aqui. Aqui assim, ó, 55. Não, desculpa, 55 é no índice, no Ibov seria 54, né? Um a menos mais ou menos. Por aqui assim, ó, um momento de volatilidade, e no rompimento dessa volatilidade, eventualmente podemos ter a aceleração para cima, tá? Ou propriamente os testes da resistência, né? E a função da resistência, todo mundo está careca de saber, é resistir. Opções de compra tiveram volume maior que de venda em julho, mas sempre é assim, tá, CSV? Opções de compra no Brasil, historicamente, sempre tiveram muito mais do que de venda. São as calls, né? Do que de puts. Sempre foi assim, então não é novidade, não é exatamente novidade isso aí. D mais a mais, mercado na Ásia misto, com Xangai leve alta, mas o Kospi caiu, supostamente o grande pequeno líder da Coreia do Norte ia fazer um pronunciamento, ele está trocando as cúpulas militares lá, não se sabe o que ele quer, né? É uma figura até mais enigmática do que seus antecessores, porque ele pelo menos foi mais ou menos criado nas altas sociedades ocidentais, né? Estudou na Suíça, etc., conhece a Disneyland do Japão. Aliás, ele só está lá porque o irmão mais velho dele, que era o preferido, foi pego tentando entrar escondido no Japão com um passaporte falso. Ele queria ir na Disneyland do Japão e foi repreendido por papai, né? Então, engraçado, né? Então perdeu lá, não se sabe mais dele, o que foi feito dele. Assumiu o caçula, então, que é esse carinha aí, que está trocando agora a cúpula militar. O cara tem tudo para ter transformar, ser uma figura, um verdadeiro expoente, né, no mundo. O cara é jovem, tem grana, poderia estar fazendo, né, poderia estar roubando, poderia estar matando. Ele poderia estar fazendo uma grande revolução, mas não. Talvez continue no mesmo esquema, né? Tudo bem. Então talvez aí ele ia fazer um pronunciamento, no fim não sei que fim levou esse pronunciamento, e o mercado da Coreia foi o que mais caiu na Ásia. Mas entre altas e baixas, pequenas altas, Xangai mais 0,40, Coreia menos 1,40, então a Ásia ficou mais ou menos no negativo, né? E a desculpa esfarrapada discurso do Bernanke, coitado, levou toda a culpa, né? Não falou nada demais. Todo mundo já sabia que ia ser assim, até eu sabia, até eu que estou aqui nesse fim de mundo sabia disso, que o Bernanke não ia falar nada demais, que ia deixar a porta aberta para novos estímulos, que estava de olho, que o Fed está pronto para agir, não falou nada demais. Botei tudo que ele falou ontem na sessão sala de imprensa, tá lá, tudo, não falou nada. Então, não mudou a perspectiva, né? Mas, enfim, carregou a culpa aí. Então, a Europa ontem fechou em baixa por culpa do Bernanke, a Ásia fechou em baixa por culpa do Bernanke, futuros americanos escorregam por culpa do Bernanke, tudo por culpa do Bernanke. A gente tem sinais muito bons aí do setor imobiliário, mas o setor de profits, né, de lucros das empresas, vem dando sinais um pouco controversos. Alguns batem, ontem parece que a Yahoo bateu, teve BlackRock divulgou agora cedo também, setor bancário continua desenvolvendo bem, apesar dos escândalos, né? Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan e mais o escândalo da LIBOR, parece que vai respingar nos bancos americanos.
Ontem perguntaram, né, o Senado perguntou para o Bernanke, você poderia dizer que os bancos americanos não estão envolvidos diretamente no escândalo do LIBOR, na manipulação da LIBOR, né, que é a taxa de London Interbanking Rating, Offering Rating, né, é a taxa interbancária, né, seria o CDI inglês, que baliza só 300 trilhões de dólares em mercados futuros e correlatos. Coisa pouca, né? Pequena coisa. Aí ele respondeu, não, eu não posso afirmar que os bancos americanos não estejam envolvidos, né? Pesado. O Senado vai investigar aí, tá? Cabeças vão rolar. E não se sabe a real extensão disso, na verdade. Desse escândalo e suas consequências. Todos os outros bancos centrais da China, Taiwan e Japão, já por conta desse escândalo aí, já começam a rever o modo como eles computam, né, as suas taxas interbancárias. Na China é o Shibor, no Japão não me lembro como o Taiwan também tem o deles, né? Mas é um sistema que ele dá margem para muita incoerência, né? Porque se pede para os bancos qual que é a taxa. Pablo, qual é a música para hoje? Então, bancos, qual é a LIBOR para hoje? É tanto, facilmente manipulável. É um sistema que talvez mude, né? Sofra uma mudança radical aí. Muito bem. De mais a mais, vamos para a Europa, não tivemos nenhum acontecimento de relevância, mais um disque, Espanha divulgando taxa de inadimplência de bancos, quase 9%, altíssima, é o dado oficial, extraoficial pode ser muito maior, todo mundo sabe, até a minha avó torta sabe, se eu sei, todo mundo sabe. Finlândia parece que entrou em acordo com a Espanha acerca do colateral, né, que ia exigir para participar do resgate lá do sistema bancário da Espanha. Interessante, parece que a Espanha concordou em dar dinheiro para a Finlândia. Eu não entendi bem, vai dar dinheiro para a Finlândia, então por que não pega esse dinheiro e salva? Usa nela mesmo, salvando o banco. Complicado isso, né? Às vezes é melhor não entender, não tentar entender. Claro, a Finlândia, a Finlândia é parte de um esquema, né? Ela pode vetar um esquema. Então é engraçado, a Espanha vai dar dinheiro para a Finlândia para que receba em troca um dinheiro maior. Gozado isso, né? Imagina se todo mundo resolve ser assim. O Renato dizendo lá que o Ibov já está em baixa. Vamos ver lá, voltar para o nosso índice futuro. Está ainda aí no squeeze, está aqui na tela. Deixa eu aumentar aqui. No squeeze. Vou voltar lá que fica melhor, na verdade. Aqui nos 60 minutos. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ops. Tá ali, ó. Rompeu uma LTB, tá? Da Cunha, bom sinal. Mas ainda aqui de um patamar complicado, né? Abaixo de 55, complicado. Poderia eventualmente dar um gás a qualquer sinal de melhora do mercado. É um negócio que tem que ficar de olho aí, tá? Que mais? Finlândia inaugurando, entrando para o hall dos países com remuneração negativa, suas taxas de curto prazo, 2 anos, né? Ó, abaixo de 0 já aqui. Então, Finlândia, de 2 anos da Alemanha também. Aqui, achei muito interessante, é um cara que descobriu não, mas ele chamou atenção para algo que pouca gente vê, que é o cruzamento da média móvel mensal do SP500 de 50 e 200, né? Que ele chama de Ultimate Death Cross, né? É o último cruzamento da morte, né? Quer dizer, é o derradeiro cruzamento da morte, que é o cruzamento das médias móveis. O mercado gosta, né? Média móvel de 50 e 200. Tá aí, ó. Tá para cruzar no SP500. A última vez quase cruzou em junho de 78. Deixa eu dar um zoom in. Quase cruzou, mas não cruzou. E agora tá lá de novo. A pergunta maior é o seguinte: por que 50 e por que 200? Né? Por que essas médias têm que ser a verdade do mercado? Essa é a pergunta. Quando a gente vê historicamente, vamos ver aqui,
em alguns outros períodos já cruzou, né? Isso foi antes de 1900, 1895 cruzou, 1895 foi uma época de crise grave lá, que pouca gente fala, né? O pessoal mais associa a crise de 29, que está por aqui, ó. Mas considerando o mercado do Dow Jones, foi até pior lá, do SP, né? Foi até pior lá, né? Do que na grande crise de 29. Depois de novo aqui a época da Segunda Guerra e depois plano Marshall, e aí depois engatou alto. Em 78 quase cruzou. Então engraçado, né? Estamos na boca aí. Estamos na boca de, quem sabe, um próximo cruzamento aí de uma média móvel mensal de 50 com 200 no SP500. Junho de 94 até fevereiro de 90, mais 43,8, tá aqui, ó. Mais 43,5, tá aqui a performance depois, né? Deixa eu ver como é que é bem isso aqui. A performance depois no recruzamento, não sei se eu entendi bem, tem que revisar. Mas enfim, só mais um motivo de curiosidade, né? Eu não acho que isso é um driver para o mercado. Zona da morte. Ah, tá, é a performance na zona da morte. Tá aqui, ó, zona da morte é uma alta de 43,5%. Alta de 35%. Alta de 39% quase. Depois aqui, 34 a 39 está aqui. Alta de 16,5%. E aqui alta de 53%. Essencialmente pode ser um período, né? Deverá ser, imagina, um período de extrema volatilidade, né? Porque depois de cruzado ainda dá essas altas aqui, né? Então você vê, é nervo à flor da pele. Mais um dado curioso. China, né? Tivemos mercado imobiliário talvez aí ensaiando o reaquecimento. O número de mercados em alta já foi maior do que o mês anterior. Lembrando que desde o ano passado a política da China é de tentar esfriar esse mercado, né, para não dar bolha. E talvez tenha esfriado tanto que começa a detonar todo o resto do mercado. Não deixa de ser um dilema, né, para o Wen Jiabao, primeiro-ministro chinês, né, que afinal ele tenta abafar ou tenta estimular. De certa forma, a gente mais ou menos vê claramente aqui no gráfico gentilmente cedido pelo Bloomberg Briefs, que o Banco Central chinês ele já já começou a fazer a curva aqui no sentido de prover liquidez para o mercado, tá? Sentido de começar a injetar grana no mercado diretamente, né? Sem esterilizar. Esterilizar é quando você injeta de um lado e tira do outro. É o que o Fed faz, por exemplo, com a operação Twist, né? Está fazendo isso com a operação Twist, né? Ele não injeta dinheiro novo, mas aqui o Banco Central talvez esteja começando a querer virar essa curva. Está longe ainda de injetar dinheiro novo, né? Que é só acima dos 9 aqui. Mas já começa a deixar menos dinheiro esterilizado no mercado, o que já é um progresso, né? Se a gente percebe, tenta quantificar o tamanho, né, da sua intervenção. E aqui a gente vê, né, que o mercado europeu é essencialmente o driver que está detonando aí, né, exportações e importações na China, que importações de matéria-prima e de produtos semi-acabados, já comentamos isso há semanas atrás, para que a indústria de transformação transforme, né, e exporte. E o mercado mais atingido com certeza é o mercado europeu. É o mercado que está travando aí, até a minha avó torta sabe, é o mercado europeu que trava o mundo de uma forma geral. Acho que seria isso. Tem a ata do FONC hoje, ele vai explicar o porquê que fez as coisas na semana passada do jeito que fez, né, que não fez nada de específico, né,
ficou na mesma. Então acho que estamos, o Canter já me avisando de SLC, sim, teve até mais que ontem, né? Opa, 22,50. Eita, deixa lá, deixa quieto. Então acho que por enquanto era isso. Aqui um gráficozinho que eu achei interessante, mas um gráfico do Instituto McKinsey. Ele na verdade, assim, não é nada, não agrega nada específico para hoje, mas ele, por mais que as commodities agora estejam, né, em ciclo de baixa, estejam extremamente desacreditadas e coisa e tal, ele denota como a demanda populacional em China e Índia, a partir de 2005 especificamente, passa a ter naturalmente um driver, para desenvolvimento de commodity em forma geral, né? Até então não havia. Mesmo depois do ano 2000 e a China já tendo vindo crescendo muito, né? Até então não havia. E só deu um wiki, né, um susto na crise de 2008, que foi uma crise diferente, foi uma crise de liquidez, né? Foi uma crise aguda. Então, interessante isso aí. E aí tem lá uma tabela periódica dos retornos em commodities. Eu achei muito interessante. Isso é online. Depois você clica aqui, ele mostra o desenvolvimento. Isso é da US Capital, tá? US Global Investor, não é do Instituto McKinsey. Mas tem essa referência lá. Então, 2011, por exemplo, né? O mercado que mais subiu foi ouro, depois petróleo, carvão, milho, prata já tem negativo, né, menos 9%. Trigo menos 17%, paládio menos 18%, alumínio menos 18%, cobre menos 21%. Cobre, que ontem saiu um relatório da Rio Tinto muito interessante. O cobre está... Curiosamente, boa parte da pressão do cobre não vem do lado da demanda, mas sim da oferta, tá? Foi o dado que a Rio Tinto trouxe aí de interessante. É um dado que geralmente é passado en passant, né? As pessoas costumam focar no lado da demanda. A demanda por cobre, né? Que é o principal termômetro. Mas... o preço do cobre ele pode ser ditado também por escassez de oferta. E a Rio Tinto, então, faz um alerta que tem muitas áreas que estão de extração de cobre com problema, né? Em problema de geopolítico, em problema climático, em problema, enfim, problema de logística. Achei interessante também. Mas, de certa forma, a produção da Rio Tinto, a produção da Rio Tinto e da BHP Billiton, que divulgou ontem, né, crescendo de minério de ferro, com demanda da China ainda em alta. Então é o dado que eu achei interessante trazer. Muito bem, encerrando aqui o nosso call, sem muita novidade, ainda lá no Squeeze. Deixa eu mostrar aqui. No Squeeze. Índice futuro menos 0,5 de queda, Petro cai 0,3, Vale cai 1, Itube 28,80, Eletropaulo cai 1, mais ou menos isso. Agora já vamos passar de pronto para o call de ativos, tá? Tem que fazer um pouquinho mais rápido hoje, que já me atrasei. Eu só vou ficar um pouquinho fora do ar, que eu recebi um telefonema aqui que eu acho que pode ser importante e vou retornar, tá? Peço desculpas, eu volto em 2 minutos. Deixa eu escrever aqui. Volto em 2 minutos com o call de ativos, tá? Vão escrevendo aí o que vocês querem. Hoje sim, vai ficar valendo, tá? Vai abrir aqui, 5 minutos depois eu fecho, não pego mais nenhum ativo, ok? Obrigado!